Olá, bom dia, meus amores. Estou aqui mais uma vez para orientar vocês na resolução, na correção das nossas atividades de ciências. Que o nosso capítulo 2, nós estudamos sobre o nosso sistema respiratório, sobre a respiração humana. E aí vocês fizeram as atividades e agora nós vamos corrigir, tá? Beijos, morrendo de saudade de vocês. Então, crianças, o nosso conteúdo do capítulo 2 de Ciências foi sobre o sistema respiratório. Então, vocês leram, o conteúdo sobre o sistema respiratório, sobre a respiração humana. E aí, na página 216, tinha duas perguntinhas para vocês. Qual o caminho percorrido pelo alimento até chegar ao estômago? Aí vocês iam responder qual era esse caminho. Então, qual é o caminho? Primeiro, esse alimento ele é ingerido, ele vai passar pela boca, pela faringe, pelo esôfago e só então ele irá chegar no estômago, ok? A perguntinha número 3, qual é o caminho percorrido pelo ar até chegar aos pulmões, Então, esse caminho qual que é? O ar, ele vai passar pelas narinas, pela cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios e só depois ele vai chegar aos pulmões, correto? Continuou aqui o nosso conteúdo na próxima página e aí vem uma atividade para você traçar o caminho, ligando os órgãos pelos quais o ar passa durante a inspiração. Então, o caminho correto, crianças, é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? O ar atmosférico, narinas, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares, ok? Então, esse é o caminho correto percorrido pelo ar até durante a inspiração, até chegar aos alvéolos pulmonares, ok? Depois tinha outra perguntinha. Caio está com resfriado e seu nariz está entupindo, fazendo-o respirar pela boca. Como que isso pode interferir nas características do ar que chega aos pulmões? Então, crianças, se o Caio está respirando pela boca, o ar não vai passar pelas narinas e pela cavidade nasal, correto? Então, sendo assim, o ar que chega aos pulmões do Caio, ele não é previamente aquecido, nem umedecido e nem filtrado. Então, esses processos, eles ocorrem apenas na porção inicial do sistema respiratório. Então, se você respira pelo nariz, vai ocorrer todo esse processo, Vai passar pela cavidade nasal, O ar vai ser mais umedecido, o ar vai ser filtrado. E se ele está respirando pela boca, isso não vai ocorrer, correto? Depois, vinha essa atividade, cuidados com o sistema respiratório. De acordo com o texto, o ar pode causar problemas no sistema respiratório? E aí, o que vocês acham? A resposta é sim, Então, as pessoas, aqui no texto, as pessoas estão sendo orientadas a ficar em casa por causa da poluição do ar. Além disso, essa condição do ar, ela aumenta os casos de crises de doenças respiratórias. Quais seriam esse exemplo de doença respiratória citado aqui no texto? Aqui no texto cita a bronquite e a asma, que são exemplos de doenças respiratórias. Sublinhe no texto duas doenças relacionadas aos sistemas respiratórios. Essa que eu acabei de falar, asma e bronquite, ok? São doenças relacionadas ao sistema respiratório.
A número 3 falava: cite atividades humanas que contribuem para a poluição do ar atmosférico. Então, quais são essas atividades que o homem pratica que contribuem para a poluição do ar atmosférico? Quais são essas atividades? As queimadas, queima de combustíveis fósseis, que são por meio dos veículos, né? Então, o que mais? A queima de resíduos, atividades industriais, né? Então, tudo isso contribui para a poluição do ar atmosférico. Aí continuava o nosso texto, tinha aqui um experimento, né? E aí vinha a próxima atividade. A número 1 dessa atividade estava pedindo para você assinalar as imagens que apresentam situações que podem causar prejuízos ao sistema respiratório. Então, qual que você ia assinalar? Essa aqui, ó, que é sobre a poluição, né? E aqui também, essa figurinha aqui com os carros em movimento, né? Os carros estão aqui na avenida, então eles estão também em situação que pode causar prejuízo ao nosso sistema respiratório, né? Estão poluindo o ar. E tem mais uma, crianças, que é essa aqui, a poluição, né? Que está saindo aqui por meio, né? Dessa fábrica aqui. Então, são esses 3 quadrinhos, tá? Esses 2 aqui e esse aqui da fábricazinha, correto? No final, eu estava te perguntando como as situações que você assinalou pode prejudicar o sistema respiratório. De que forma? Essa era uma questão individual, né? Era uma questão pessoal. Você ia falar com as suas palavras como que essas atitudes aqui pode prejudicar o nosso sistema respiratório. 2. Fábio está com uma doença respiratória. Para tratar essa doença, o médico indicou a inalação, método no qual medicamentos são vaporizados para serem inalados pelo paciente. Por que a inalação é indicada para o tratamento de doenças respiratórias? E aí, pesquisaram por que essa inalação ela é importante para tratar essa doença? E aí, crianças? Então, olha, é porque a inalação, ela envolve a vaporização dos medicamentos, né? E aí, então, é na forma de vapor. Esse medicamento ele é inalado e ele vai atingir diretamente o sistema respiratório. Então, ele vai facilitar o tratamento, né, dessa doença. O medicamento vai chegar com mais facilidade no sistema respiratório, porque está inalando diretamente, né? Uma medicação atinge diretamente. B. Assinale o movimento respiratório que permite a entrada dos medicamentos no sistema respiratório do Fábio. Ele está inspirando ou expirando? É o processo de inspiração, né? Então, esse é o quadrinho correto. C. Qual o caminho percorrido pelos medicamentos inalados até os pulmões? Você ia enumerar de 1 a 6. Então, primeiro, ó, narinas. Depois, número 2, cavidade nasal. Número 3, faringe. Número 4, laringe. Número 5, traqueia. E número 6, os pulmões. Então, esse é o caminho correto, ok, crianças? A número 3, você ia ler o trecho dessa reportagem. Na letra A, você ia dizer: por que durante o inverno aumenta o risco de doença respiratória? De acordo com o textinho que você leu, por que aumenta? Então, crianças, durante o inverno, né, a temperatura e a umidade do ar são mais baixas comparadas com as outras estações do ano. Então, nesse período, facilita mais a transmissão de seres vivos, microscópios, de uma pessoa para outra, né? Além disso, a baixa imunidade também dificulta a dispersão dos poluentes presentes no ar atmosférico. Então, tudo isso contribui
para o desenvolvimento de doenças respiratórias. Na letra B, estava pedindo para você assinalar o processo do organismo que é prejudicado em pessoas com pneumonia. Qual que é o processo? Transporte de nutrientes, digestão de alimentos ou trocas gasosas. Então, a correta são trocas gasosas. Como que as vacinas podem auxiliar a reduzir o número de casos de doenças como a pneumonia? Então, crianças, as vacinas, elas estimulam o organismo a produzir defesas, né, contra os agentes causadores dessa doença. Então, quando entramos em contato com esses agentes, após a vacinação, nosso organismo impede que a doença se desenvolva. Então, isso ajuda a reduzir o número de casos de pneumonia e, consequentemente, das internações. Então, por isso que as vacinas são importantes. Além da vacinação, que outro cuidado você acha que devemos ter para prevenir doenças respiratórias? Então, essa aqui era pessoal, era só para você refletir, ok? Então, esse conteúdo do sistema respiratório, ele vinha apenas até aqui nessa página, tá? Que é o resuminho de tudo que a gente estudou. Todo o processo respiratório tá aqui, todo o resuminho, tá? Se você quiser, preferir fazer essas anotações no seu caderno, serão bem válidas, tá, crianças? Fiquem com Deus.